O sol do meio-dia se derramava impiedoso sobre a fazenda Santa Amália, queimando cada grão de poeira que se erguia do chão rachado. O ar parecia vibrar de calor, o vento era seco e áspero, e o som metálico das enxadas cortava o silêncio do campo como uma respiração coletiva de exaustão. A paisagem nordestina, marcada por meses de seca e promessas de chuva que nunca chegavam, parecia se confundir com os rostos curvados dos trabalhadores. Cada movimento era pesado, cada passo deixava no solo uma história não contada. Entre todos, uma mulher chamava atenção pela forma silenciosa e obstinada com que se movia. Maria das Dores trabalhava com uma concentração quase mecânica, o olhar sempre fixo na terra, como se ali estivesse enterrada alguma parte de si mesma. O lenço azul que cobria sua cabeça já perderá a cor com o tempo e o suor, e a manga remendada de sua blusa escondia o que ela jamais queria mostrar. O braço direito permanecia sempre coberto, mesmo quando o calor fazia os outros largarem chapéus e camisas. Sob aquele tecido, havia marcas antigas e novas, cicatrizes que o tempo ainda não apagara, mas também algo mais, um pequeno desenho feito à lâmina, uma pomba torta escura, traçada com carvão e coragem. Naquela terra de obediência, o símbolo era uma provocação muda. Enquanto os outros aceitavam o peso do trabalho como destino, Maria carregava em silêncio a lembrança de que ainda podia resistir. A fazenda, comandada por um homem cuja voz se confundia com o som seco do chicote, vivia sob a lógica da obediência. Palavras eram poucas, ordens eram muitas, e cada olhar de desvio podia custar caro. Por isso, o silêncio se tornará a língua mais falada ali dentro. Mas havia algo diferente naquele dia. O sol parecia mais cruel, o tempo mais lento, e dentro de Maria, um incômodo crescia, como se o segredo em seu braço pulsasse junto com o coração. O olhar dela se perdia no horizonte seco, entre pés de algodão minguados e nuvens que ameaçavam chover, mas não caíam nunca. Quando o entardecer chegou, o céu se pintou de tons de cobre e violeta. A fazenda se cobriu de sombra, e o som dos grilos começou a dominar o ar. Maria caminhou até a beira do campo, os pés pesando na terra quente, e ficou parada por alguns instantes, observando o céu. Era ali, no intervalo entre um dia e outro, que ela se lembrava de quem era. O vento soprou mais frio. A câmera imaginária se aproxima do rosto cansado, do suor escorrendo lentamente, da terra grudada nas mãos. Tudo o que ela carregava estava ali, o peso do trabalho, o medo, a raiva, e uma vontade escondida de viver algo diferente. Você que está me ouvindo agora, e de qual cidade está assistindo essa história? Conta aí nos comentários, porque cada canto do Brasil tem sua própria luta, seu próprio silêncio. E se quiser sentir mais histórias como essa, siga o canal, o que vem depois vai te tocar fundo. A noite desceu sobre a fazenda Santa Amália como um manto espesso, abafando os sons do dia e revelando os ruídos mais íntimos da terra. O vento se tornava mais úmido, trazendo o cheiro distante de chuva, e as estrelas, tantas e tão próximas, pareciam observar a solidão dos que dormiam em barracos de madeira e lona. Maria das Dores caminhava devagar pela estrada de barro que separava o campo da pequena vila onde morava. O chão ainda quente sob os pés descalços soltava uma fumaça leve, e o som de seus passos misturava-se ao coachar dos sapos e ao gemido distante de uma porteira batendo. Carregava nas mãos um balde amassado com o resto da água do dia, e nas costas, o cansaço de quem trabalha até o corpo esquecer que é seu. O braço ferido latejava sob o pano improvisado, mas ela já não fazia careta. A dor tinha virado uma velha conhecida, uma lembrança viva de tudo que suportava em silêncio. Quando chegou ao casebre, a lamparina ainda queimava com uma chama fraca. O telhado de palha deixava passar o vento, e o chão de barro, batido e frio, era o único lugar onde o corpo podia descansar. No canto, um colchão fino esperava por ela, junto a uma pequena imagem de Nossa Senhora, coberta de poeira e promessas não cumpridas. Maria sentou-se devagar, tirou o lenço da cabeça e passou os dedos pelos cabelos molhados de suor. A lamparina tremulou, e por um instante o reflexo da pomba tatuada apareceu na parede. O desenho parecia vivo, pulsando junto com a luz. Era a marca do que ela queria esquecer, mas também o que a mantinha de pé. Lá fora, o campo dormia. Os grilos faziam seu concerto noturno, e ao longe um aboio ecoava, perdido no vento. Havia uma tristeza bonita naquela paisagem, como se até a terra chorasse por dentro, cansada de tanto dar e receber tão pouco. Maria se deitou de lado, abraçando o próprio corpo. O estômago roncava em silêncio. Pensou no dia seguinte, que seria igual aos outros, levantar antes do sol, caminhar quilômetros até o campo, suportar o olhar do fazendeiro, abaixar a cabeça. Tudo sempre igual.
Mas havia algo diferente nela agora, um incômodo novo, um pensamento insistente que crescia a cada respiração. O símbolo em seu braço ardia como se quisesse dizer algo. E dentro desse silêncio, Maria começou a entender, havia um limite entre suportar e desistir. E ela, sem saber, estava prestes a cruzá-lo. A madrugada avançou lenta, e o vento começou a bater mais forte, levantando poeira pela janela mal fechada. O som do trovão, distante, anunciava a chuva, uma chuva que talvez nunca chegasse, mas que, só por ser esperada, já trazia esperança. Enquanto a chama da lamparina tremia e o rosto de Maria se perdia na penumbra. E você, que tá aí agora, sentindo esse silêncio junto comigo, de qual cidade está assistindo essa história? Conta aí nos comentários. Cada pedaço do Brasil tem uma Maria, lutando, calando e sonhando. E se quiser conhecer o que vem depois, siga o canal, porque a noite dela ainda vai revelar o que o sol jamais deixaria ver. Amanhã nasceu com um barulho esquecido, o som da chuva caindo sobre o telhado de palha. O chão, antes rachado, se transformava em lama viva, e o cheiro da terra molhada espalhava-se como um perfume antigo que todos reconheciam, mas quase não se lembravam mais. Maria acordou com o som da água, e por um instante acreditou estar sonhando. A chuva batia no rosto, fria e leve, e a sensação era de renascimento. No campo, os trabalhadores observavam o céu como quem assiste a um milagre. Mas a alegria durou pouco. A chuva que salvava a plantação atrasava o trabalho. As ordens vieram rápidas, secas, mesmo debaixo do temporal. Os corpos voltaram ao ritmo, e a esperança, como sempre, teve que caber dentro das regras. Maria sentiu a lama grudando nos pés, o peso dobrando, o corpo cansando antes do meio-dia. Mesmo assim, havia algo de diferente no ar. A água parecia limpar o que o tempo tinha sujado, não apenas a terra, mas algo dentro dela também. Nos dias seguintes, o ferimento piorou. O pano, sempre úmido, já não disfarçava o cheiro da infecção. Mesmo assim, Maria continuava a trabalhar, sem reclamar. No campo, o olhar dos outros trabalhadores a seguia com uma mistura de respeito e medo. O fazendeiro, ao vê-la mancando, ordenou que ficasse afastada das colheitas, mas a decisão não era piedade. Mandou-a para o galpão, onde limpava ferramentas enferrujadas e cuidava do gado. O isolamento era uma forma de punição, uma tentativa de silenciar o que ele não compreendia. A solidão aumentou o peso das horas. As marcas no braço ardiam, mas também pareciam pulsar com uma força nova. Maria começou a entender que aquele símbolo não era só um lembrete, era um chamado. O galpão da fazenda era um lugar de sombras. Cheirava a ferrugem, suor e madeira úmida. Ali, Maria trabalhava sozinha, cercada de silêncio e do som metálico dos baldes e correntes. Com o tempo, começou a observar o movimento do lugar. Via quando o capataz passava, quando o caminhão da cidade chegava, quando o fazendeiro subia a colina. E foi nesse observar que nasceu uma ideia simples, quase perigosa, a de fugir. Não como quem foge do medo, mas como quem corre em direção à própria vida. Dentro de uma caixa velha, entre panos e restos de ferramentas, Maria encontrou uma fotografia. Era um retrato antigo, desbotado, de uma mulher que se parecia com ela. O olhar era o mesmo, firme, cansado, mas cheio de dignidade. No verso da foto, um nome apagado, e uma data, 1978. Guardou o retrato como quem segura uma herança. Passou a acreditar que talvez houvesse algo além da fazenda, uma história que ainda podia ser contada. O rio que cortava as terras da fazenda ficava a alguns quilômetros. Era o limite não declarado entre o domínio de seu adalto e o resto do mundo. Ninguém atravessava. Numa tarde, Maria foi buscar água. O céu estava baixo, o ar denso, e o som do rio parecia chamá-la. Atravessou a margem, apenas alguns passos, e sentiu o coração bater de um jeito que não batia havia anos. A liberdade tinha cheiro de barro e água corrente. No pequeno vilarejo próximo, as mulheres falavam de Maria com respeito silencioso. Algumas lembravam de quando ela era criança e ajudava a mãe nas feiras. Outras comentavam que ela nunca se curvara por completo, mesmo depois da morte dos pais. Entre murmúrios, o nome dela começou a circular de novo. Maria das Dores, a mulher do símbolo, a que não se dobrava. A chuva se foi tão rápido quanto chegou. A terra voltou a rachar, o ar ficou mais pesado, e as promessas de fartura se desmancharam no pó.
Os trabalhadores, esgotados, voltaram à rotina bruta. Maria, agora mais magra e com um olhar distante, começou a guardar pequenos objetos, uma faca, uma garrafa, um pedaço de pano. Preparava-se, em segredo, para o dia em que não voltaria mais. A lua cheia iluminava o campo, e o vento trazia o som de sanfona distante. Dentro do galpão, Maria aguardava a hora certa. O coração batia como o tambor. Com o braço coberto, o retrato no bolso e a faca escondida no vestido, esperou até que o último lampião se apagasse. Então, caminhou pela estrada de barro, os pés descalços afundando na poeira fria. Atravessar o rio não foi fácil. A correnteza puxava, o medo apertava, mas havia algo mais forte que tudo, o desejo de continuar. Do outro lado, o mundo parecia outro. O ar era o mesmo, o chão o mesmo, mas ali não havia dono. Apenas a sensação de existir por conta própria. Ao amanhecer, Maria encontrou uma estrada. Caminhou até ver uma carroça parada, guiada por um homem velho, de chapéu gasto. Ele a observou de longe, sem perguntar nada. Apenas fez um gesto com a cabeça, permitindo que subisse. Seguiram juntos até o vilarejo. A estrada longa virou lembrança. No vilarejo, Maria começou a trabalhar na casa de uma senhora viúva, cuidando de roupas e plantas. O trabalho era duro, mas o ar era livre. Dormia sob um teto simples, mas sem medo. O braço ainda doía, mas agora doía menos. A tatuagem começava a se apagar, como se a pele respirasse de novo. Todas as tardes, o rádio da casa tocava programas sobre notícias da região. Um dia, Maria ouviu o nome da fazenda Santa Amália. O fazendeiro havia morrido de forma repentina. Diziam que o novo dono pretendia vender as terras. Ela ouviu a notícia em silêncio, o olhar perdido. Não sentiu alegria, nem vingança, apenas um vazio sereno, como se o ciclo finalmente tivesse se fechado. Com o passar dos meses, Maria aprendeu a costurar. As mãos, antes calejadas de enxada, agora moldavam tecidos com delicadeza. Era como se cada ponto fosse uma forma de se reconstruir. Costurava roupas para as mulheres do vilarejo, e, aos poucos, as pessoas começaram a conhecê-la não mais pela dor, mas pela firmeza. Na parede do pequeno quarto onde dormia, Maria pendurou o retrato da mulher que havia encontrado no galpão. Não sabia quem ela fora, mas gostava de pensar que, de algum modo, suas histórias se cruzavam. A foto, iluminada pela luz fraca do entardecer, parecia sorrir para ela. Certa manhã, um rapaz apareceu na porta da casa onde ela trabalhava. Disse que viera de longe, em busca de parentes de uma mulher chamada Joana das Dores, morta anos antes na fazenda. Maria ficou em silêncio. Joana era sua mãe. O rapaz trazia uma carta amarelada, escrita à mão, datada de 1989. Dentro dela, um pedido simples: se um dia minha filha for livre, diga a ela que eu também tentei. As lágrimas caíram lentas. Maria decidiu que era hora de mudar o que podia. Passou a se apresentar apenas como Maria Joana, o nome dela e o da mãe, unidos como uma só lembrança. O símbolo no braço, antes ferida, agora era apenas marca. Um traço leve, quase apagado, mas que guardava tudo o que precisou suportar para chegar até ali. Com o tempo, Maria começou a contar sua história para outras mulheres do vilarejo. Não usava nomes, nem detalhes. Falava apenas sobre coragem, sobre o que é calar e o que é resistir. As histórias se espalharam. E o que começou como um sussurro virou eco. Anos depois, o campo da antiga fazenda Santa Amália deu lugar a pequenas plantações comunitárias. Onde antes havia medo, agora havia trabalho e canto. Maria caminhava devagar entre as novas fileiras de algodão, o sol de sempre queimando, mas sem o peso de antes. As mãos, marcadas, agora eram símbolo de reconstrução. O vento soprava forte, levantando a poeira e o cheiro da terra viva. E você, que acompanhou a história até aqui, de qual cidade está assistindo essa história? Escreve aí nos comentários. O Brasil é cheio de Marias que aprenderam a calar, mas nunca deixaram de sentir. E se quiser conhecer outras vidas assim, duras, reais e cheias de verdade, siga o canal. Porque a vida continua. Sempre continua. A terra, antes árida, agora floresce. E no centro do campo, Maria caminha, livre, firme e inteira pela primeira vez. Fim.